com tempo aqui convosco. Então, também aproveitar, pedir orações dos irmãos a favor da viagem. Mas eu não queria passar, já teria passado no sábado, mas eu pensei que poderia primeiro estar aqui e falar com os irmãos e agradecer, inclusive dar um tchau, que não é na verdade um adeus, mas estarei por algum tempo e se Deus quiser eu de regressar para continuarmos a comunhão que sempre tem havido aqui dentro da igreja. Então, peço orações dos irmãos a favor também da viagem. Obrigado. Bom dia, irmãos. Eu também vim testemunhar a respeito da minha saúde. Nas semanas passadas andei constipado e com tosse, tanto é que no último domingo vim de máscara, porque desconfiava ser algo pior, tipo tuberculose, porque na minha família, minha irmã que está doente, já faz tempo foi diagnosticada com essa doença, então havia uma preocupação. Fui fazer análise e acusou negativo por enquanto, graças a Deus. Então, vim agradecer pelas orações, apesar de eu ainda ter um pouco de tosse e pedir orações, porque os irmãos continuam orando a favor dessa tosse que passe por completo. Amém. Bom dia, irmãos. Eu tenho dois assuntos. Primeiro, agradecer porque o Abi e Natá passaram de classe e também Noêmia, ela não está conosco, foi passar férias. Então, queremos também agradecer porque a viagem correu bem e ela chegou bem. Obrigado. Se não há mais anúncios, vou pedir à igreja a abrir os seus hinários até no hino número 15. Ao findar deste hino, vou pedir ao nosso irmão Jeremias para nos representar em oração. Peço minha sincera desculpa, 36. Se existe pessoa que não consegue ficar de pé, pode sentar. Se consegue, pode levantar.
Vamos orar. Querido Deus, soberano Pai, nos achegamos à Tua presença nesse momento e somos gratos que é o Senhor, que é Deus, e nós, povos do céu pasto e ovelhas de Sua mão. Obrigado, Santo Deus, por cada necessidade que o Senhor tem nos concedido, para que todas essas coisas possam nos levar de volta a Si. E queremos estar aqui, Pai Santo, para glorificarmos o Seu nome, pelas grandes bênçãos que o Senhor tem nos concedido em nossas vidas. Primeiramente, obrigado, Santo Deus, por ter nos escolhido desde antes da fundação do mundo, para que pudéssemos fazer parte do Seu reino. E obrigado também pelo Seu Filho Jesus Cristo, que há 2000 anos veio a este mundo, deu a sua vida, viveu, morreu no nosso lugar. E também queremos render graças pelo Teu Santo Espírito, que em algum momento das nossas vidas arraiou no nosso coração, nos esclareceu sobre o nosso pecado e nos ajudou, Senhor, a buscarmos e nos refugiarmos no Seu Filho Jesus Cristo. E agradecemos que é o Senhor que tem nos guardado até o dia de hoje, não por nossa força, mas pelo Teu Santo Espírito. Queremos, Senhor, agradecermos pela vida da família de Lourdes. Obrigado, Santo Deus, pela família. E queremos nos lembrar, Senhor, da irmã de Lourdes, que ainda está abatida, muito pensativa, que não tem se alimentado direito. Rogamos, Santo Deus, que o Senhor possa derramar a sua graça, a sua bênção, o seu consolo, que o Teu Espírito Santo possa penetrar o coração dela e encher-lhe de alegria, e saber que o Senhor é bom, apesar deste momento sombrio que ela vem atravessando. E queremos também nos lembrar da irmã Francelina, dos seus filhos e da família Sabão no geral, que também a semana perdeu o seu filho, marido, pai, irmão. Rogamos, Santo Deus, que o Senhor possa ainda continuar consolando os seus corações e que o Senhor possa suprir as necessidades de sua esposa e de suas filhas pelo seu poder e sua graça, no nome do seu Filho Jesus. E queremos também nesta manhã nos lembrarmos do projeto Memorize a Bíblia. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito até neste momento. Obrigado pelos vencedores, obrigado pela memorização excelente que eles tiveram, e rogamos que o Senhor continue concedendo recursos financeiros, recursos humanos, força, ideias inovadoras, para que o concurso possa, Santo Deus, ser talvez o maior de todo o nosso país, o maior de toda a África, para que possa, Santo Deus, alcançar mais pessoas e que estejam memorizando as suas escrituras e guardando em seus corações. E que, acima de tudo, seja o seu nome a ser glorificado por meio de tudo isto. Queremos também, Santo Deus, nos lembrarmos da irmã Kátia, que passou a noite toda vomitando, com problemas de estômago. Rogamos, Santo Deus, que o Senhor possa estar com ela, derramando o poder da sua cura e estabelecendo o que está desestabelecido no organismo dela e dando-lhe a sua saúde de volta. E também queremos nos lembrar da mãe dela, que há meses, se não todo este ano, vem sofrendo com hipertensão, que constantemente tem lhe afligido e lhe deixado muito mal. Rogamos, Santo Deus, que a sua graça, o seu poder de cura possa estar com ela, dê-lhe, Pai Santo, alívio, que ela possa encontrar cura nos medicamentos que ela tem usado e que seja de facto detectado o maior de todos os problemas que tem causado isto e ajudar na sua resolução. E quero me lembrar do meu primo Belarmino, que há dias sofreu acidente e tem estado inconsciente na maior parte do tempo. Rogo, Pai Santo, que o Senhor possa ser gracioso para com ele e recuperar-lhe a sua saúde, e para que ele possa continuar entre nós, e que o Senhor seja ainda gracioso, dando-lhe qualquer cura que ele possa precisar, Santo Deus, física assim como espiritual. E, Senhor, queremos nos lembrar a favor desta saída das nossas irmãs,
a visitar a irmã Francelina, que o Senhor possa conceder força, ânimo e recursos e que, acima de tudo, a irmã Francelina possa encontrar consolo no seio de suas irmãs em Cristo. Queremos, Santo Deus, orar em favor deste culto, pedindo, Santo Deus, que o Senhor possa estar no meio de nós, nos ajude a te louvarmos, e que o Senhor possa se agradar do nosso louvor, que possa, por meio do seu Santo Espírito, purificar as nossas orações e que subam como algo agradável aos seus ouvidos. E queremos, Senhor, rogar em favor do pregador do dia, que o Senhor possa ungí-lo com o seu Santo Espírito e que ele possa, Senhor, transmitir unicamente a tua palavra e esteja conosco para que tudo quanto for ensinado possa ter efeitos positivos em nossas vidas. Que este dia seja o dia em que nós vamos refletir sobre a nossa ligação com o Senhor. Se não temos ela, que o Senhor possa nos ajudar a buscarmos. E se temos, que nos ajude, Senhor, cada vez mais a nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. Queremos, Senhor, rogar em favor das outras congregações que ainda hoje se reúnem com o mesmo propósito, para que o Santo Deus, o seu nome seja glorificado. Queremos, Santo Deus, rogar que possa perdoar os nossos pecados e que, acima de o Senhor nos perdoar, possa nos libertar do pecado diariamente, que nos ajude a mortificarmos a nossa carne, nos ajude, Senhor, a nos afastarmos de tudo aquilo que tem nos afastado de Ti e a abraçarmos as coisas que nos levam mais perto de Ti, Senhor. Nos ajude a termos mais comunhão um para com o outro, mais amor um para com o outro. Nos ajude, Senhor, a sermos luz no meio deste mundo. Queremos, Senhor, orar e agradecer, deixando tudo nas mãos do Seu Filho Jesus. Amém. Ouve nosso A palavra de Cristo habita em vós, abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos, demonstrando-vos uns aos outros, com salmos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Este é o momento que vou convidar o nosso irmão Zarito para nos representar na livre participação, para nos ensinar.
Mais uma vez, bom dia, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias. A primeira carta de Pedro, capítulo 2. Vamos ler os 2 primeiros versículos. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, os 2 primeiros versículos. Assim diz, na minha versão: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Até aí. Eu quero contar uma história ilustrativa acerca do que eu quero trazer aqui como exortação aos irmãos. Havia um homem, estou a ver que os irmãos estão distraídos. Havia um homem que tinha um plano, um projeto. O homem tinha habilidades, talentos e dons para desenhar. E a cidade onde ele morava sabiam que ele era perito ou ele tinha essa habilidade em desenho. E o projeto dele era fazer um grande quadro onde ele poderia retratar o cenário da Santa Ceia. Então, era um projeto que não era para fazer um quadro em um, 2, 3 dias, mas um quadro de muito tempo. E ele, como era muito detalhista, então ele chegou o momento dele começar a aplicar o projeto dele, de desenhar o grande quadro, um retrato da Santa Ceia, onde lá estão os discípulos do Senhor Jesus, inclusive Judas Iscariotes e o próprio Senhor Jesus. E aí ele pensou, a primeira pessoa que ele foi desenhar foi a figura de Jesus. E antes dele desenhar, ele pensou: como eu posso retratar o rosto de Jesus? Então, a ideia apareceu na mente dele de procurar alguém entre a cidade dele e captar a imagem dessa pessoa e desenhar como modelo de Jesus. E o que ele fez? Foi procurar um homem bonito, que tinha uma aparência gentil, sorridente. E, de fato, ele achou um homem bonito, com aparência sorridente, gentil, e ele desenhou aquele jovem. E os anos se passaram, ele foi desenhando o restante dos discípulos, apenas sobrando um, que era Judas Iscariotes. Então, quando chega a parte dele desenhar Judas Iscariotes, ele pensou: onde é que eu vou achar a figura de Judas Iscariotes? Ele foi à zona mais pobre da cidade, e numa rua de bandidagem e ladrões, e ele encontrou alguém com o rosto pervertido, segundo ele, com uma cara viciosa, totalmente depravado. Ele disse: eu vou desenhar esse homem na figura de Judas Iscariotes. Enquanto ele desenhava, antes dele terminar, o jovem desenhado, que tinha a aparência desfigurada, ele olhou para ele e disse: como é que você me desenha 2 vezes? Ele disse: eu nunca, não desenhei você 2 vezes. Disse: primeira vez que você me desenhou, fui o modelo de Cristo. E agora você me desenha como um Judas Iscariotes. Essa ilustração breve, o que retrata, o que aparece na nossa imagem? Primeiro, o tempo se passou e o jovem, que era modelo para o desenho de Cristo, tornou-se modelo de ser Judas Iscariotes. Claro, o pintor exagerou, né? Judas Iscariotes não tinha essa aparência de um pervertido e todas as outras coisas, mas a imaginação dele foi essa. E essa história ilustrativa não é só uma realidade para um jovem que, durante o tempo, perdeu a sua figura, o tempo consumiu a sua vida. Ele começou morando em lugares e associou-se com pessoas de tal modo que ele se tornou alguém que parecia ser um delinquente, um pervertido, aquele que era um modelo de Cristo. E também uma realidade de uma reflexão para nós. Eu queria fazer uma pergunta para si, porque
uma pergunta que eu já fiz para mim, não é só uma coisa que eu lanço para os irmãos, é um desafio também para mim. Durante o tempo que cada um que está aqui sentado caminha com Cristo, você está melhorando ou está piorando? Você está crescendo ou está decrescendo? Será que se existisse alguém com o dom de desenhar, desenharia nos primeiros momentos, descreveria suas qualidades como um homem bom, como uma mulher piedosa, como um homem santo, e depois desse tempo todo, se ele viesse assistir suas palavras, seus pensamentos, o que você mais gasta seu tempo, ele descreveria a imagem inicial ou seria pior do que isso? Estamos no final do ano, então estou trazendo isso para nós pensarmos o quanto crescimento é adicionado à sua vida espiritual. Em que lado da sua área de caráter foi fortalecida ou foi acrescentada, cresceu, ou está piorando? Será que, por exemplo, os seus irmãos, ou talvez seus filhos, ou sua esposa, ou seus vizinhos, podem ver uma melhoria, diferença, mais do que era antes? Ou podem dizer que está piorando? E o texto que nós lemos, Pedro, ele escreve, as duas cartas de Pedro, ele é conhecida cartas de crescimento. Ele escreve, gasta tempo, repete muitas vezes crescer, 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 crescer. E Pedro não deveria ser outra pessoa, porque ele é experiente, ele era uma pessoa infantil. Nós conhecemos que Pedro era um bagunceiro, como os brasileiros dizem. Era alguém que não tinha domínio nas palavras. Qualquer um pode se irritar com Pedro quando lê os evangelhos, mas Pedro cresceu. Não foi o mesmo Pedro. E ele escreve sabendo da sua própria experiência. Ele sabe. E por causa disso também ele está preocupado em ver. E ele sabe que é possível alguém ficar um tempo com a Igreja de Cristo e ainda permanecer criança. E a marca de criancice de alguém que está dentro da igreja e não avança é no seu caráter. Não muda ou piora. E Pedro diz para despojar. Eu vou usar o último termo que ele usou, porque ele menciona aqui as coisas que devem ser despojadas: maldade, engano, ou falsidade, hipocrisias, inveja, mas ele diz assim, toda sorte de maledicência. Pedro diz para despojar deste... O termo despojar é como se ele estivesse a encomendar-nos a tirarmos uma roupa que nós tivemos, que a gente usou. Que é preciso tirar esta roupa. Roupa da maldade, roupa da falsidade, roupa da hipocrisia, roupa da inveja, todo tipo de sorte de maledicência e de roupa que a gente pode tirar. Pedro manda para tirar essa vestes sujas e para ser aquilo pelo qual Deus, Cristo, nos chamou para sermos. E no versículo 2, ele traz, apontando a raiz do lugar onde pode surgir esse crescimento, que é vontade, desejo. Ele diz: desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual. Qual é esse genuíno leite espiritual? Nós sabemos que as crianças não podem crescer saudavelmente se eles não têm contato com aquele leite que eles recebem da sua mãe. E Pedro diz, do mesmo jeito que um bebê desesperadamente chora, busca o leite da mãe e é tudo que ele tem na vida para sobreviver, assim também deve ser convosco. Ele pressupõe aqui para nós que a gente deve viver insatisfeitos, inquietos, até que nos amamentemos das Escrituras, do leite genuíno espiritual, que é a palavra. E
o decrescimento a demora do crescimento, a má formação de caráter no cristianismo deve-se, como o irmão Cato já mencionou aqui na escola dominical, à falta de contato das escrituras. Se você não tem contato, não gasta tempo para estudar as escrituras, buscar o relacionamento com Deus através de conhecer mais a Bíblia, então provavelmente o seu caráter não esteja melhorando, pelo contrário, piorando, enchendo-se de si mesmo, crescendo em orgulho, em hipocrisia, em maldade e invejas, e não o contrário. Mas ele diz: vocês devem ardentemente desejar o leite espiritual. Por quê? Porque este leite espiritual, ele diz, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Crescimento é uma dádiva de Deus, mas Deus não vai dar crescimento a ninguém se ninguém desejar ardentemente as Escrituras. Eu sei que é um desafio, não é fácil ter esse desejo ardente pelas Escrituras, mas é possível desenvolver esse ardente desejo pelas Escrituras quando você se esforça ter contato, ainda que você não entenda, mas você sabe que precisa das Escrituras para sobreviver, para viver nesse mundo perverso, malvado, e que não é possível viver sem ela. Na medida que você vai se esforçando, lendo todos os dias, vai ganhando, o desejo vai nascendo. Quem de nós, por exemplo, não teve experiência de não gostar de algo, mas por tanto insistir, ter contato com a coisa, passou a desejar e gostar? Também para as Escrituras é a mesma coisa. O desejo vai crescer, vai surgir, germinar, se ter contato com ela. E ter contato com ela e o desejo ser aberto, e o apetite ser aberto pelas Escrituras, aí então aparece o crescimento. Mas o que nós não devemos fazer é permanecer assim, porque não tem como crescer sem este leite genuíno que traz crescimento para a salvação. Porque o seu caráter está em jogo, ou piora. As pessoas não veem avanço, as pessoas não veem progresso, e nem você vê progresso em si mesmo. E a razão, com certeza, deve ser porque está sendo ignorada a palavra de Deus. Então, quero exortar aos irmãos, realçar o que o irmão Carlos estava a dizer aqui, e trazer a reflexão de si mesmo durante todo esse período. Por que não há crescimento? Há um avanço dentro de si. Agora, se é o oposto que eu disse, eu acredito que que se alguém sente que está a crescer em amor, em alegria, certos pecados estão sendo mais evidentes, mais cruéis, mais malignos. Tem coisas que dentro de si não tinham antes, mas você agora já tem. Talvez é paciência, é bondade, talvez é mais humildade. Se isto está crescendo na sua vida, então eu posso ter certeza que tem tido contato com as Escrituras. E encorajo que redobre as forças. Quando chega no final, que já vou terminar, quando chega no final do ano, muitas das vezes as pessoas cobram-se pelo que elas fizeram. Mas o que Jesus quer é quem você é, quem você se tornou na caminhada com Ele. Lembre-se que uma das cartas que Jesus colocou açoite lá em Apocalipse, ele diz: comprem de mim ouro, comprem de mim roupa, comprem de mim colírio, para vocês enxergarem, para vocês conseguirem ver, porque eles se orgulhavam dos feitos que eles tinham e não se preocupavam do caráter que eles deveriam adquirir no cristianismo. Então, a exortação que eu trago é o quanto você é perante os olhos de Cristo pelo seu caminhar. E não pelo que você fez e o que está fazendo, mas quem é e o que foi adicionado dentro de si. Porque isto sim agrada a Deus. E o resto das coisas fluirão, Deus fará coisas por meio de si. Deus abençoe.
Muito obrigado, irmão Zarito, por nos ensinar neste dia de hoje. Vou pedir à igreja para abrir as suas Bíblias até 2 Coríntios 9, nos 6 versículos 7. Estamos a chegar no momento de trazermos as nossas ofertas, chamarmos o pregador do dia e também as crianças irem para a escola dominical. A palavra de Deus em Coríntios 2, em 2 Coríntios, o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E ao trazermos as nossas ofertas, vou pedir para a igreja se colocar em pé e abrirmos o nosso cantor no número 295. Tudo isto a ti entrego, tudo sim por ti darei. É só
Irmãos, humildemente, já ainda de pé, quero pedir que abramos as nossas Bíblias. No último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo número 3. E vamos ler os primeiros 3 versículos. Apocalipse, capítulo 3, verso número 1 a 3. Diz a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, diante de ti estamos nesta manhã, reconhecendo, Senhor, a sua graça, o seu amor e a sua misericórdia para conosco, meros homens mortais, que sem ti nada somos. E diante de ti, Senhor, humildemente nos apresentamos, reconhecendo que a sua palavra é o leite espiritual de que necessitamos dia após dia, e que ela poderá nutrir a nossa vida, a nossa alma, e poderá nos fazer estar mais próximo de ti e entender a sua vontade. Portanto, Senhor, pedimos que o Senhor instrua-nos mais uma vez nesta manhã, através desta mensagem, e também ajude a todos aqueles que carecem desta mensagem. Levante os que estão caídos, fortaleça os fracos, exorta aqueles que carecem de exortação e ressuscite os que estão mortos, para que vejam a sua glória e se alegrem em Cristo Jesus. Também ajude-me a mim, pois sou um homem fraco e limitado, e que sem ti nada posso fazer. Pai, nenhuma das minhas palavras será poderosa se o Senhor não convencer cada coração que está aqui. Por isso, seja feita a sua vontade, assim na terra, como ela já é feita nos céus. Em nome de Jesus. Amém. Podemos nos sentar. Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu, glória nas alturas. Esse é o hino que os irmãos em Jerusalém cantavam enquanto Jesus entrava, próximo já à sua morte. É uma grande alegria saber que o Senhor Jesus até hoje tem salvado pecadores pela graça através do seu sangue precioso e tem comprado para si um povo. E este povo que se alegra e se regozija no Senhor. Irmãos, eu quero dar graças ao Senhor por mais uma vez estar com os irmãos e também pelo privilégio que o Senhor concedeu de poder dar a minha mensagem no dia de hoje. E eu espero que pela graça do Senhor aprendamos e compreendamos os textos aqui lidos. E como os irmãos sabem, eu sou de Chimoio e vim por conta mesmo do projeto Memoriza a Bíblia. E pela graça do Senhor estarei aqui até na segunda-feira e na terça-feira voltarei. Então, que Deus nos ajude. Amém? Amém. Irmãos, conforme nós lemos aqui, nós bem sabemos que o livro de Apocalipse foi escrito por João, o apóstolo, quando ele estava em Patmos, e a igreja naquela época sofreu uma grande perseguição. Então, Cristo Jesus, através de João, ele escreve esta carta, assim vamos dizer, para 7 igrejas. E como nós bem sabemos, desde o capítulo 2 até o final do capítulo 3. E uma delas é essa igreja de Sardes, que aqui nós vimos. E espero que o Senhor possa nos ajudar a compreender, principalmente sobre a necessidade de restauração da igreja, da nossa pessoa em si, do povo do Senhor. E que através dessa mensagem o Senhor nos ajude e nos dê como propósito
não só orar por nós e buscar um avivamento pessoal, mas também olharmos o estado da igreja e clamarmos que Deus possa reavivar, porque estamos a enfrentar dias em que há uma grande frieza dentro da igreja do Senhor. É a mesma situação que a igreja de Sardes vivenciava. E como nós sabemos, ou talvez alguns sabem, a cidade de Sardes era uma cidade muito famosa e muito rica. Por sua vez, no tempo em que o rei Creso reinava, entre os séculos 6 a 7 antes de Jesus Cristo, a cidade de Sardes era a capital de Lídia. Era uma cidade que tinha uma grande autoconfiança em si mesmo, por causa dos vários soldados que ela tinha. E eles diziam que ninguém vai nos derrotar nunca. E eram soberbos, com certeza. E por sua vez, Deus permitiu então que Ciro pudesse invadir Sardes. Isso nos anos de 529 a.C. de Jesus Cristo. E por 14 dias, Ciro e seus soldados amontoaram-se diante da cidade de Sardes. E enquanto os soldados adormeciam, tosquenejaram, então Ciro invadiu através de um pequeno buraco que estava ao lado da cidade, e assim conseguiram penetrar sem Sardes. E aquela cidade orgulhosa, com uma alta confiança, foi tomada. Não é em vão que Jesus, através de João, ele diz no versículo 2 que para ser vigilante. Porque a cidade de Sardes, por causa da autoconfiança que tinha, não era vigilante. Então eles orgulhavam-se de si. Por isso que acreditamos nós que a igreja de Sardes sabia o que estava sendo dito, porque eles vivenciaram esta época. E por sua vez, os anos seguintes, outros invadiram Sardes, e quando o rei Alexandre, o Magno, reinava naquela época, reconstruíram a cidade de Sardes e intitularam o Ártemis, que era um deus que eles adoravam, como sendo aquele que tinha poder de restauração, de dar vida. Mas neste contexto nós encontramos que Cristo é quem tem o poder de dar vida à igreja de Sardes. E assim consecutivamente. Então a igreja de Sardes, a cidade de Sardes prosperou bastante, ao ponto de que entrou uma grande decadência moral, uma grande decadência em toda a cidade de Sardes, e infelizmente isso também afetou a igreja de Sardes. E por sua vez, o Senhor Jesus Cristo adverte a esta igreja através do apóstolo João, nesta quinta carta. E ele chama a igreja para ser vigilante. E veja uma coisa interessante que nós encontramos aqui. Vamos dividir o texto em 3 partes, que o versículo 1 até a metade do capítulo 2, o Senhor Deus dá uma acusação à igreja de Sardes. E no versículo número 2 e a metade do versículo 3, o Senhor chama eles ao arrependimento, demonstrando-se a sua misericórdia. E no final do versículo 3, o Senhor Jesus Cristo mostra a eles que existe um juízo para aqueles cujo não obedecerem este mandato, esse chamado de Deus. Então vamos ao versículo 1. A Bíblia diz que o próprio Deus, o próprio Senhor Deus, o próprio Jesus Cristo, é aquele que tem um 7 espírito, que é a perfeição do Espírito Santo, e que ele é o dono da igreja. Ele é que tem as 7 estrelas, as 7 igrejas. Ele é que tem um comando da igreja. Jesus é o dono da igreja. Então ele tem voz para poder demandar à igreja a fazer aquilo que ele quer, não só a lhe obedecer. Porém, nós encontramos aqui uma certa acusação que o próprio Cristo dá a essa igreja. E ele diz que eu conheço as tuas obras, eu sei as tuas obras. E ainda diz que você tem nome que vive, mas está morto. Vejam que é uma acusação muito forte. A igreja de Sardes não tinha sido infectada talvez por heresias, talvez por alguma outra coisa externa, mas o problema era interno, em que as pessoas de fora
viam a igreja de Sardes como uma igreja viva, como uma igreja totalmente vivificada. Por isso que o próprio Cristo diz que tu tens nome de que vives. Tu pareces que está viva, mas para mim você está morto. Para mim você está totalmente fora do padrão, está fora daquilo que são os meus planos. Estás afastado, estás totalmente morto. Isso é uma situação que não só a igreja de Sardes vive, como a igreja de hoje também vive. Ou talvez nós mesmos vivemos essa situação, em que as pessoas do lado de fora veem-nos como pessoas totalmente vivas, ardentes, mas o Senhor talvez está a dizer, você está morto. Você está morto. E uma questão interessante é que provavelmente nem mesmo eles sabiam que eles estavam mortos. Por isso que Jesus Cristo chama essa atenção a ela. Eu sei as tuas obras, conheço as tuas obras, sei o que fazes, tens nome de que vives, mas estás morto. Interiormente, também eles se achavam vivos. Assim como Sansão se achava vivo quando ele cometeu aqueles vários pecados que poderemos descrever aqui. Sansão saiu dos planos do Senhor, contou os seus segredos, lançou fora os propósitos do Nazireu que ele tinha, e então ele ergueu-se pela manhã, quando a Dalila disse que os filisteus estão lá fora, ele disse, vou mais uma vez e vencerei a batalha. Mas a Bíblia declara que ele não sabia que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. Então era uma autoconfiança nas suas próprias forças, e ele disse que eu vou guerrear, eu vou fazer tudo como sempre, mas não sabia que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. Então é uma questão seríssima, que nós temos que ser levados a refletir sobre nós mesmos, sobre a nossa vida, sobre a condição da nossa igreja e das demais. Qual é o nosso estado diante de Deus? Qual é a nossa condição espiritual diante do Senhor? Eu acredito que talvez esse era o plano do Senhor em transmitir essa mensagem, porque desde a EBD, desde a Escola Bíblica Dominical, está se falando a mesma coisa. E eu até fiquei, Senhor, será que eu tenho que ir pregar novamente? Porque realmente é uma questão que nós temos que ver e atentar para nós mesmos. O ano agora vai passando, muito em breve estaremos em 2026. Mas qual é a nossa condição espiritual diante do Senhor em 2025? E como entraremos em 2026? Porque para o Senhor o ano não é tão importante, mas é como nós estamos com Ele durante todo o ano. Durante todo o ano. E uma coisa interessante que nós podemos notar, gostaria que víssemos um bocado Juízes, capítulo número 16, versículo número 20. A mesma situação que Sansão decorre é uma situação semelhante que a igreja de Sardes também vivencia. Juízes 16, versículo número 20. As escrituras dizem, e disse ela, nesse caso a Dalila, os filisteus vêm sobre ti. E despertou do sono Sansão e disse, sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Aquilo que eu aqui frisei. Irmãos, Sansão cometeu vários pecados ao ponto do Senhor se retirar da presença dele. Sansão tinha pecados como a luxúria, a imoralidade sexual com prostitutas e também a Dalila. Ele tinha desobedecido os seus votos de Nazireu. Ele tinha orgulho na sua própria força, uma autoconfiança forte. Ele tinha desrespeito ao seu chamado divino, porque o Senhor lhe deu um chamado que ele tinha que cumprir, mas ele desrespeitou esse chamado divino. E isso culminou em quê? É uma destruição, e totalmente vimos que ele estava equivocado naquilo que ele dizia ser, mas ele deixou de ser. A igreja de Sardes vivenciava pecados fortes que provavelmente não são descritos, mas quando a gente vê a palavra mortos, nós temos ideia do que isso significa. Mortos. Tens nome de que vive, mas estás morto. O que significa? Provavelmente na igreja de Sardes
ainda existia pessoas não salvas, primeiramente, porque nós sabemos que aqueles que estão separados de Deus estão totalmente mortos diante do Senhor. Mas eles estavam numa igreja. Eles estavam na igreja de Sardes, a igreja que o próprio Jesus Cristo enviou uma carta a ela, através de João. Lá tinha pessoas totalmente não salvas. E o Senhor disse, lá existe. Vocês têm nome de que vivem, mas estão mortos. E nós também temos que olhar para nós mesmos. Primeiramente, eu sou salvo diante do Senhor. Ainda que eu esteja dentro de uma congregação, eu vá ao culto aos domingos, mas eu sou salvo diante do Senhor. Não importa se eu fui batizado ou não, porque eu posso ser batizado nas águas e nunca ser salvo. Mas a nossa reflexão tem que ser, eu sou salvo ou eu estou morto perante o Senhor. Essa é a primeira coisa que nós temos que olhar. A outra coisa é que a igreja de Sardes existia sim pessoas salvas, mas totalmente frias, totalmente adormecidas. Aquilo que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios 5,14: desperta, tu que dormes, e seja ressuscitado dentre os mortos, então Jesus vai te esclarecer. Pessoas que não sentem realmente o poder de Deus nas suas vidas, não sentem a pessoa do Espírito Santo agindo em si. Quando lê as Escrituras não sentem absolutamente nada. Quando cantam louvores, estão totalmente sequíssimos. Talvez careceríamos de Ezequiel voltar novamente e o Senhor dizer para ele, podem esses ossos secos voltarem a viver? Então Ezequiel respondeu, só o Senhor sabe. Carecemos talvez da profecia de Ezequiel novamente nos dias de hoje. Ressuscitem ossos secos. Cada osso junte-se em si mesmo, porque estão totalmente sequíssimos. Embora estando na igreja de Sardes, embora dentro da igreja, mas estão totalmente distantes. Estão totalmente distantes. Uma das coisas graves que tem ocorrido também nos nossos dias é o que fora falado aqui. Uma distância terrível da meditação das Escrituras. Uma distância com a Bíblia, a palavra do Senhor. Muitos de nós talvez temos mais contato com a Bíblia enquanto estamos aqui. Irmãos, a nossa vida diante de Deus é de extrema importância, porque é só nele que em nossos ventres jorará água viva, e nós estaremos totalmente vivificados, se nós tivermos contato com o Senhor através das Escrituras. Porque embora os pregadores venham aqui e digam, tu tens que ler, tu tens que meditar, tu tens que buscar o Senhor, mas se isso não pulsar em nossos corações, nós iremos nas nossas casas e viveremos como sempre. E cumpriremos assim mais um domingo. Eu costumo dizer que existem muitos que são dominguistas apenas, que estão no culto no domingo todos os dias, todos os domingos estão lá, mas nas suas casas são totalmente hipócritas. Como nós ouvimos, queixamos-nos de falta de tempo, queixamos-nos de muita ocupação, em busca de dinheiro, de todas essas coisas. Mas, irmãos, tudo isso é vaidade. A nossa alma importa mais do que o nosso dinheiro, do que o nosso trabalho, do que qualquer outra coisa. A nossa sequidão perante o Senhor é notória. E Deus conhece as nossas obras. Deus sabe que nós temos nome de que vivemos lá fora, mas talvez estamos totalmente mortos diante do Senhor. E uma das questões também que tem nos mostrado categoricamente que nós estamos frios ou talvez mortos é a falta de oração. Irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo, através do apóstolo Paulo, ele diz, orai sem cessar, isso não é um pedido. É um mandamento que nós temos que orar, temos que buscar ao Senhor. Pedro disse, nós perseveraremos na oração e na doutrina da palavra. Temos que perseverar em orar. Entre no seu quarto, feche a tua porta, busque o teu Pai em secreto. Quantos de nós temos o nosso quarto de oração, em que falamos realmente com o Senhor? E não esperamos apenas chegar o domingo para um irmão nos representar, mas nós nos representamos diante de Deus, através de Jesus Cristo, que é o nosso representante legal. Nós precisamos de buscar ao Senhor, de viver uma vida realmente devota a Deus. Senão, teremos apenas nome de que vive,
mas realmente estão mortos. Estão mortos. E uma das coisas também que demonstra que realmente estamos frios ou mortos é o mandamento do Senhor: ide e pregai o Evangelho a todas as nações, o evangelismo. Irmãos, vejam que lá em Efésios capítulo 6, quando o apóstolo Paulo fala sobre as armaduras do Senhor, ele diz: calçando os sapatos, que é a preparação da pregação do Evangelho da paz, o Evangelho da graça, o Evangelho do Senhor. O Evangelho, a pregação do Evangelho é tida como uma das armaduras para o cristão vencer o dia mau. Mas quantos de nós anunciamos Cristo? Falamos de Jesus? Quantos de nós proclamamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Quantos de nós temos visto pessoas morrendo por falta de Cristo? Irmãos, o maior problema que temos hoje não é a política, mas é o pecado. E o único antídoto para salvar é o Evangelho. E se não pregarmos o Evangelho, se você não anunciar o Evangelho à tua família, aos teus amigos, aos teus colegas, entre outros, eles nunca serão salvos. Eles nunca serão salvos. Nós negligenciamos isso. E realmente, uma das questões que demonstra que nós estamos frios. Porque um povo totalmente aquecido pela palavra do Senhor, pelo Espírito Santo, ama anunciar Jesus. E o seu coração arde, busca falar de Jesus a todo custo. Eu amo bastante quando Jesus Cristo assemelha ao seu povo, os seus discípulos, como sal que salga. Irmãos, olha uma coisa interessante. É verdade que aquele texto dá-nos muito ensinamento. Mas uma das coisas que eu vejo é quando Jesus diz: vós sois o sal da terra. Vossa missão é salgar. E uma vez me fez essa pergunta: de quantos quilos de sal nós precisamos para salgar 25 quilos de arroz? Precisamos, será, de 25 quilos de sal? Não. Nem a metade. De quantos cristãos nós precisamos lá fora, na tua faculdade, para 25 pessoas? Precisamos também de 25 cristãos? Claro que não. Apenas um cristão devoto ao Senhor pode fazer com que a palavra chegue a todos. A nossa missão não é de salvar eles, mas é de proclamar a eles. E assim o Senhor os salvará, pela sua vontade e graça. Mas isso demonstra que estamos frios. O amor a estas pessoas, o amor ao próximo, não é apenas demonstrado quando a gente dá, a gente ajuda, mas quando a gente proclama a Ele, a salvação. Isso também é demonstração profunda de que eu amo aquela pessoa. Amo até o meu inimigo. Mas quando nós estamos frios, eu não falo nada para ela. Porque eu não tenho interesse que ele seja salvo. Isso é demonstração pura que estamos totalmente frios, secos ou talvez mortos. E um dos outros pontos finais que eu queria citar é das pessoas que realmente mostram a sua frieza ou a sua morte, quando o fruto do Espírito Santo não se manifesta no seu coração, na sua vida prática. Irmãos, nós conhecemos pessoas que talvez vão transitar 2025 com uma mágoa no coração e elas dizem: eu nunca vou perdoar. Eu nunca vou perdoar aquela pessoa, nunca vou amar aquela pessoa, porque ela falhou para comigo. Mas quantas vezes o Senhor nos perdoou enquanto nós falhamos para com Ele, talvez todos os dias. Por isso que a demonstração do amor, Jesus diz: perdoe, assim como também tu foste perdoado. Não venha apresentar culto ao Senhor, sacrifício, sabendo que tem algo contra alguém, porque esse sacrifício é totalmente inútil. O Senhor diz: vá primeiro, reconcilie-se com Ele, e daí volte para apresentar o seu sacrifício. Quando a gente demonstra esse amor, demonstra a humildade nos nossos corações, porque o orgulho é sinônimo de pessoas como a cidade de Sardes. Eram pessoas totalmente orgulhosas, autoconfiantes. Nós temos de tudo. Somos fartos e abastecidos. Não temos falta de nada. Mas o Senhor disse: tu não sabes que és um cego, miserável, nu, estás morto.
tomara se fosses quente ou frio. Mas porque não é talvez nenhuma das coisas, és morno, o Senhor então disse, vomitar-te-ei da minha boca. Então isso tem que vir como uma advertência para nós, como tem sido a nossa vida demonstrada através da nossa vida com Deus. Será que estamos vivos diante de Deus ou talvez mortos? Voltemos onde estávamos, Apocalipse. Então, o versículo número 2, Apocalipse 3, 2, e a primeira parte do versículo 3, as Escrituras dizem, sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Aqui o Senhor dá-nos um chamado, chama a igreja de Sardes e a todo o povo para o arrependimento, demonstrando assim a sua misericórdia. O que o Senhor Deus diz? Seja vigilante. Abra os teus olhos, veja e volta a praticar as tuas primeiras obras. Vejam que esta igreja, irmãos, não é que não praticava obras. Eles estavam empenhados nas práticas de obras. Porém, o Senhor disse que as tuas obras não são agradáveis diante de mim. As tuas obras estão falhas. Mas eles estavam ali. Uma das coisas interessantes que eu olho na vida de Maria e Marta, quando Jesus Cristo foi à casa de Marta, lá em Lucas 10, 38 a 42, se a memória não me falha. Marta estava lá tão ocupada em servir a Jesus Cristo, tão ocupada com os serviços da casa. E Maria sai apenas e se senta aos pés de Jesus para ouvir. Então Marta fica chateada com isso. Vai a Jesus e diz, Senhor, tu não te importunas, ou não te importas de que Maria está ali sentada e eu estou totalmente empenhada aqui? Então Jesus diz a ela, com um tom de amor, Marta, Marta, a Maria escolheu a melhor parte, que ninguém vai atirar. E quando eu vejo isso, eu vejo que Marta estava tão ocupada e olhamos que ela queria servir ao próprio Messias, mas Maria apenas foi se sentar. E humanamente falando, Marta tem razão, porque ela queria servir a Jesus. Parece que Maria era preguiçosa, estava ali sentada apenas para ouvir e só. Mas Jesus diz que ela escolheu a melhor parte. Por quê? Porque nós encontramos hoje muitos, como o irmão chama de ativistas da igreja. Estão apenas prontos para servir. A maior parte dos ativistas nunca conhecem quem os mandou e nunca tem contato direto com a pessoa que os mandou. Mas Maria foi diretamente àquele que manda e sentou-se para ouvir. Por isso a comunhão com Cristo é maior do que as nossas obras. O Senhor não nos chama apenas para o servir, mas Ele quer ter comunhão conosco. Por isso Ele disse, sê vigilante, desperta, acorde, veja as tuas obras, porque não tenho as achado boas diante de mim. Embora Marta esteja tão ocupada, mas Ele diz, não, volte e sente-se aos meus pés para me ouvir e aprender de mim, que Jesus é manso e humilde de coração. Aprendamos de Cristo. Vejam que este grupo tinha lá pessoas que ainda estavam vivas, mas ainda adormecidas. Por isso o Senhor diz, confirma o restante que estava para morrer. Faça ressuscitar, ergam aqueles que ainda não desfaleceram totalmente, porque as tuas obras não são retas diante de mim. São pessoas que tinham a noção da verdade, que conheciam a verdade, mas não sentiam essa verdade. Temos noção do Evangelho da Graça, mas talvez não sentimos isso em nossos corações. Temos noção de quão grande a soberania de Deus é, mas nós sentimos ainda a nossa autoconfiança, o nosso orgulho, ultrapassando a soberania do Senhor. Nós temos visto quão grande é o Senhor, mas nós não sentimos isso no nosso coração. Interiormente, talvez somos cadáveres, mortos, ou talvez totalmente adormecidos. Então o Senhor chama para ser vigilante, voltar para o Senhor,
porque o Senhor não acha as nossas obras ou as obras deste povo perfeitas. E no versículo 3 ele diz: lembra-te, pois, do que tens recebido. Lembra-te da palavra do Senhor que você ouviu. Lembra-te de tudo quanto te foi dito. Guarda-o. Este é o mandamento do Senhor. Voltemos àquilo que nós ouvimos, aprendemos o que as Escrituras ensinam e guarda. O Senhor Jesus disse: quem me ama, guarda a minha palavra. Mas quem não me ama, não guarda a minha palavra. E o guardar não significa apenas conservar em si, mas praticar, viver, andar nelas. Isso é o que o Senhor recomenda. Guarde para si, guarde no seu coração. Então seja vigilante. E ele ainda chama este grupo de pessoas ao arrependimento. Irmãos, embora nós somos cristãos, talvez a maior parte dos irmãos que estão aqui, mas o Senhor chama ao arrependimento. Embora somos salvos, o Senhor nos chama ao arrependimento. Como Jeremias ora lá no capítulo 31, versículo 18: converte-me, Senhor, e então serei convertido. Não nos sintamos tão soberbos a ponto de dizer isso. Senhor, me dê o arrependimento, então eu serei totalmente arrependido. Santifique-me, então eu serei santificado. Converta-me, então eu serei convertido. É o profeta Jeremias clamando isso. Quanto mais a mim, a nós. Precisamos buscar o Senhor e dizer: Senhor, ressuscita-me, então eu serei ressurreto de verdade. Traga-me novamente a vida, então eu verei. E a última parte do versículo 3, o Senhor diz que trará o juízo. Ele diz: e se não vigiares, então virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Isso nos chama novamente a compreender que o Senhor trará um juízo diante, primeiramente, da sua igreja. O juízo começa na igreja. Se a gente não vigiar, se nós não abrirmos os nossos olhos e ver a nossa condição, e ver a condição do mundo, quão Cristo está próximo nesses dias, o Senhor vai vir. Embora que nós todos estivéssemos fracos, mortos, o Senhor virá. Irmãos, eu costumo dizer que o que é bom mesmo que ninguém faça. E o que é errado mesmo que todo mundo faça. E se o Senhor disse que virá, ainda, embora isso nunca vai acontecer, ainda que todos se tornassem descrentes, o Senhor vai voltar. Porque ela se prometeu. É verdade que isso nunca vai acontecer. Porque o Senhor tem o seu povo. Mas o Senhor prometeu e Ele vai cumprir. Assim como Ele prometeu. Se não vigiares, se não despertares, se não vires que realmente eu venho, eu virei sobre ti como um ladrão, para trazer o juízo. E não saberás a hora que o Senhor virá. Talvez amanhã eu vou me erguer novamente. Talvez alguns sairão daqui e dirão: depois desta porta eu vou ver o que faço. E alguns se esquecerão de tudo quanto aqui foi falado. Mas o Senhor poderá vir. Talvez amanhã. Talvez hoje mesmo. Talvez enquanto você morrer. Talvez hoje seja o nosso último dia nos encontrarmos. Mas como eu estou com Deus? E se o Senhor vir me levar, qual é a conta que prestarei a Ele? Quando está entendendo, diga amém. Isso nos mostra categoricamente que nós precisamos vigiar e retornar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas graças ao Senhor, que ainda existe um povo que não se dobra diante do mundo, não se dobra diante do sono, que busca o Senhor e que vai continuar a buscá-lo. Então que isso possa brotar nos nossos corações, um desejo árduo por buscar o Senhor e viver, realmente viver, irmãos, com Cristo. É maravilhoso. Ter uma vida completa com o Senhor é maravilhoso. Sentir realmente o poder de Deus em nós e não ter apenas nome de que vivemos, mas o Senhor nos considerando mortos. Mais vale que o mundo nos considere mortos, mas mortos para o mundo e vivos para Deus. Mortos para as coisas que agradam a nossa carne,
mas vivificados para o Senhor Jesus Cristo. Então nós andaremos com o Senhor. Embora sejamos pobres ou ricos, tristes, abatidos, tudo isto, mas sabemos uma coisa, que os nossos olhos não se fixam para as coisas deste mundo, mas fixam-se para o céu, fixam-se para a eternidade, onde Cristo está sentado à destra de Deus. E então, embora que o nosso corpo pereça, mas nós sabemos que somos renovados dia após dia. E estamos vivos para o Senhor. Então, aqueles que estão fracos, ressuscitem e vejam Cristo. Então, Cristo nos esclarecerá, mostrará a sua luz. Aqueles que estão ainda, talvez sem a salvação do Senhor, clamem a Ele, busquem Cristo, verdadeiramente. Então, Cristo nos salvará, se o buscarmos com todo o nosso coração. Deus ouvirá o clamor daquele que realmente o busca. E Ele nos salvará. Talvez corramos como Zaqueu a uma figueira, apenas para ver Jesus. Então o Senhor dirá que hoje eu cearei em tua casa. Se abrimos o nosso coração para o receber. E aqueles que ainda estão vivificados, vivos no Senhor, cresçam cada vez mais. Cresçam em conhecê-lo e prossigam em conhecê-lo. E pratique as obras que realmente agradam ao Senhor, e o Senhor diga: essas são as obras que são perfeitas diante de mim, pelo poder da graça de Cristo. E então um dia nos encontraremos nos céus cantando Hosana nas alturas. Então nós cearemos com o Pai e o Pai ceará conosco. Essa é a maior alegria que o cristão tem que ter e a sua maior esperança. Irmãos, um cristão que não deseja ir para o céu ver Jesus não pode ser tido como cristão. Nós temos ouvido um falso apóstolo chamado Honório Cutano. Ele foi arrebatado ao céu conforme ele e disse que foram para lá e viram as sandálias de Abraão. A minha pergunta é: um cristão renovado vai para o céu para ver apenas as sandálias de Abraão, com Jesus lá? Então vemos que não tem nada a ver com o que as Escrituras ensinam. Porque o cristão renovado busca ver quem Deus é. E vivemos a vida eterna partindo daqui, conhecendo ao Senhor e conhecendo aquele que Ele enviou. Que o Senhor nos abençoe e oremos. Senhor Jesus, nós te damos graças pelo seu amor maravilhoso, por nos demonstrar que realmente o Senhor nos salvou, pela sua graça mediante o pagamento feito no Calvário. E nós queremos, Senhor, pedir que o Senhor renove o nosso ser com teu Espírito Santo e nos vivifique mais uma vez, Senhor, para que possamos ver a maravilhosa graça do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo e praticar as nossas primeiras obras, assim como o Senhor chamou a igreja em Apocalipse, para voltar, para olhar de onde ela caiu e então assim se erguer para te servir em verdade e em justiça. Senhor, aqueles que estão cansados, fortaleça, Deus. Aqueles que estão abatidos, fortaleça e dê vida, Senhor. E aqueles que ainda estão caídos, levante-os, para que sirvam-te, não apenas com um olho, mas sirvam apenas com fé. Andem pela fé, sigam-te pela fé, e realmente busquem ser luz nesta terra e sal que salga, para que tenhamos cristãos que amam a Deus acima de tudo, amam ao próximo, cristãos retos que buscam realmente fazer o que agrada aos teus olhos e não o que agrada a nós. E assim, Senhor, converta-nos e seremos convertidos, e o Senhor poderá nos esclarecer quão grande o Senhor é, e então seremos vivificados em Cristo Jesus. Para a tua honra e glória nós oramos. Amém. Estamos a chegar no fim do nosso culto. Vou pedir à igreja abrir as vossas Bíblias até Apocalipse 22, no último versículo que é 21. A palavra do Senhor diz em Apocalipse 22, seus versículos 21, diz: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja
com todos vós. Amém. E também gostaria de perguntar se existe alguém que nos visita pela primeira vez para poder chegar em frente, se apresentar e dizer como é que conseguiu localizar este lugar, como é que conseguiu saber que aqui existem uns irmãos que cultuam. Jeremias tem algo para falar? Bom dia, meus irmãos. É sobre a escala de limpeza, depois da nossa convivência, como todos nós podemos ver. Temos na escala família Anraka, a Idrique, temos a Anitta, temos o Mineses, temos o Moisés, temos o Jaime, temos a Hermenegilda, temos o Arsênio e temos o Gelito. São as pessoas que depois da nossa convivência vão poder lavar o material e também todos nós estamos convidados a ajudar. Obrigado. É o fim do nosso culto, podemos saudar um ao outro. Obrigado.